E aí, pessoal, vamos continuar nossa série. 1 Coríntios, capítulo 15. Enquanto você abre em 1 Coríntios 15, eu quero agradecer todos que contribuíram para a gente comprar o nosso bebedouro. A gente tem um bebedouro novo ali, depois você pode dar uma olhadinha. Muito bom, né? Temos 100 litros de água disponíveis, então, assim, é suficiente, né? Ninguém vai passar sede no culto. Então, obrigado, todos contribuíram. A gente ainda tem um desafio, porque a gente precisa adaptar para os bebês, né? Nós temos um desafio de adaptação aí para os bebês, para as mães amamentarem, os pais também poderem ali trocar seus filhos. A gente está caminhando, né? Nós vamos chegar lá, mas a gente ainda tem esse desafio aí, tá? Também, pessoal, eu quero pedir oração e mencionar que as sugestões que vocês deram para as novas séries de mensagem foram ótimas sugestões. Recebi sugestões muito boas, muito interessantes, e já está pronto o que a gente vai fazer no segundo semestre, já está encaminhado, já para sair do forno. Eu tentei pegar todas as sugestões, menos Apocalipse. Apocalipse não deu ainda, tá? Para tristeza geral da igreja, né? Vocês estão querendo muito Apocalipse, quem sabe ano que vem. Mas quero agradecer aí esse tempo e também mencionar que tem sido bom a interação durante a semana, as conversas, os encontros que eu tenho tido com vocês e as dúvidas que vocês têm mandado sobre as pregações, né? Eu não sou a pessoa mais rápida do mundo para responder, mas é muito bom quando vocês mandam dúvidas e a gente pode conversar. Eu queria dizer que estou muito feliz com isso. Isso me encoraja bastante mesmo. Tá legal? Mas hoje vamos então ao texto, 1 Coríntios 15, eu quero orar e nós vamos passear aqui um pouco no nosso texto. Senhor Deus, hoje a gente está diante da Tua Palavra, nosso objetivo é sermos encorajados, desafiados, ensinados nos Teus caminhos. Nós somos uma igreja e o Senhor disse que a igreja é a Tua noiva e que o Senhor cuida dela como uma noiva que está sendo preparada para as bodas. Então, Pai, nós confiamos no Teu cuidado. Graças ao Senhor, nós, presbíteros, somos apenas instrumentos, pois quem cuida é o Senhor. Nós Te louvamos pela oportunidade de servir nossos irmãos, mas nós confiamos que o Senhor ama a Tua igreja muito mais do que qualquer um de nós, que o Senhor tem um compromisso com a Tua igreja muito maior do que qualquer um de nós, e nesse compromisso, nós nos regozijamos, nos alegramos e confiamos. Por isso eu peço mais uma vez que, apesar de mim, a mensagem que o Senhor tem para essas pessoas seja dita. Que o inimigo, o Satanás, não nos atrapalhe, não nos acuse, não nos traga culpa de pecados que já foram confessados e que o Senhor já esqueceu e às vezes o inimigo quer nos fazer lembrar. Que o Senhor o mantenha longe daqui para termos paz, para ouvir e pensar na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós ouvimos semana passada com o Bill. O Bill fez uma pregação para nós, muito boa, muito obrigado, Bill, foi excelente. E ele falou algumas vezes o seguinte, que se a ressurreição não existiu, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então hoje eu quero conversar com você um pouquinho, por que a ressurreição é tão importante? Qual é a diferença da ressurreição? Por que falar tanto nela? O capítulo 15, ele nos dá algumas razões. Ele diz o seguinte, sem a ressurreição, a nossa fé, ela é vã. Vã significa vazia, sem sentido, sem propriedade. Sem a ressurreição, nós somos tidos como falsas testemunhas de Deus. Isso é muito sério. Porque o livro de Apocalipse, que vocês estão doidos para ouvir, que eu não vou pregar agora, eu já falei, ele diz lá no finalzinho o seguinte, se alguém acrescentar coisas que Deus disse, falando que foi Ele quem disse, mas que não estão escritas nesse livro aqui, os flagelos desse livro serão acrescentados a essa pessoa. Então Paulo diz, se a ressurreição não existiu, nós somos falsas testemunhas do que Deus está dizendo. Nós estamos acrescentando coisas que Deus não disse se a ressurreição não existiu. Se a ressurreição não existiu, nossa fé, ela se limita apenas a esta vida aqui.
Se a ressurreição não existiu, é só isso. Tá bom? Células, energia, impulso alimentar, impulso sexual e decomposição. Se a ressurreição não existe, a gente só tem isso. Células, energia, impulso alimentar e impulso sexual. Que desgraça se for apenas isso. Que desgraça saber que o ponto final está logo ali. E aí a gente bate no muro e para lá. Não tem nada depois. Mas eu quero enfatizar o versículo 17 do capítulo 15, que diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a sua fé, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Por que esse versículo ele é o mais assustador desse capítulo, no meu ponto de vista? Por que ele é o mais aterrorizante dos versículos? Nós precisamos voltar um pouquinho, lá no Gênesis, para entender as consequências do pecado. Abre sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Eu costumo dizer nos estudos que eu faço durante a semana e nas minhas conversas o seguinte: se você não entende Gênesis 1 a 3, você está perdendo uma grande oportunidade de entender todo o resto da sua Bíblia. E se você ainda não teve oportunidade de aprofundar nesses 3 capítulos, quando você aprofundar, você vai ganhar uma Bíblia nova, porque muitas coisas vão começar a fazer sentido. Muitas coisas vão mudar na sua percepção, porque a chave para o que está acontecendo no restante está aqui. Gênesis 2,17 diz assim: mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A gente falou isso algumas 3 semanas atrás, eu comentei um pouco, mas o contexto aqui é o seguinte: o ser humano tinha uma comunhão muito profunda com Deus, uma comunhão muito íntima, muito natural com Deus. Todos os dias eles se relacionavam e eles se encontravam. E existia um processo de crescimento e amadurecimento que vinha com o quê? Com o relacionamento que eles tinham com Deus. Vinha através dessa relação. Ou seja, toda a energia de vida, toda a inteligência, toda a perspicácia, toda a condição de viver naquele mundo de acordo com o que Deus esperava deles, vinha do seu relacionamento com Deus. E Deus disse: olha só, vocês têm tudo isso, mas tem algo que eu quero que vocês demonstrem esse grande amor por mim através disso. A dependência de vocês está em mim. Tem algo que vocês não podem fazer: tentar por vocês mesmos. Eu sou a fonte do conhecimento. Eu sou a fonte da vida. Eu sou a fonte da maturidade. Não procure fora de mim nada para acelerar esse crescimento. Porque no dia que isso acontecer, você vai perder algo muito importante. Eu. É isso que Deus diz quando Ele fala para o homem: no dia que você comer, certamente morrerás. E essa expressão a gente sabe, se não sabe, a gente vai aprendendo que ela é dupla. Porque literalmente ela significa morte. Morte física, morte matada. Traduz isso aí, Jeff. Morte física, né? Morte matada de verdade. Corpo perdendo vida, coração parando de bater. Mas ela é também, talvez, a pior faceta dela. A separação desse Deus como fonte, como energia, como alimento, como Pai. Capítulo 3, versículo 7, a gente começa a ver o que acontece. Depois que o ser humano diz para Deus: não, agora é do meu jeito. A gente até brincou, eu fiz questão de gravar isso porque faz muito sentido. Hoje em dia a gente tem, né? Aprenda inglês em 3 semanas.
Aprenda matemática comprando meu curso em 15 dias, é tudo rápido. O diabo chegou para Eva e Adão e disse assim: conheça Deus em uma mordida. Vai ser rápido. Morda aqui e você vai conhecer tudo. E foi o que eles fizeram. Só que no momento que eles fazem isso, tudo complica. A comunhão é rompida com Deus. Tanto que, para pessoas que antes se relacionavam profundamente com Deus, agora eles estão o quê? Fugindo da presença de Deus. E eu vou mostrar para vocês as consequências disso. Capítulo 3, versículo 7. A primeira consequência, eles agora têm malícia e vergonha. Abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Havia pureza, não havia maldade. Nós vivemos em um momento em que as palavras devem ser pensadas com muito cuidado, porque a maldade está no ar. E nunca foi tão perigoso dizer certas coisas. Isso nasceu aqui. Quando eles disseram: Deus, o nosso caminho é melhor. Eles passaram a olhar um para o outro, não com olhos de pureza. Eles passaram a olhar um para o outro, não esperando o melhor e concebendo o melhor, mas sim preconcebendo sempre o pior. Isso gerou essa vergonha, essa desconfiança, essa maldade. Isso é muito mais, gente, do que vergonha de estar na frente de uma pessoa nua. Isso aqui é muito mais do que... Você já sonhou que você estava nu em público? É um dos sonhos mais apavorantes que você não quer ter. Quando você acorda, é maravilhoso, porque você vê que você está na sua cama, tranquilo, né? E aquilo foi só um sonho. Isso aqui é muito mais do que um sonho desse. Quando a gente lê, a gente só fica imaginando, Adão e Eva, eles estão ali, né, com vergonha. Gente, é muito mais do que isso. É uma malícia que brota no coração deles, que vem com cheiro de enxofre, que transforma o ser humano nesse ser tão perspicaz, tão malicioso, tão cheio de minúcias que nós somos hoje. Mas não para por aí. Capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: eu multiplicarei sobremodo a tua gravidez, as dores, os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. No versículo 16 a gente vê as consequências reprodutivas disso. O peso que isso trouxe para a maternidade, para o próprio ato de se reproduzir, trazer filhos. Não é à toa que a primeira parte do corpo que eles tampam, que eles tentam tampar, são as partes íntimas. Porque agora eles não vão mais reproduzir a imagem de Deus, agora eles reproduzem algo torto, manchado, cheio de malícia, cheio de pecado. A gente tem também as consequências no relacionamento. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O primeiro casal tinha acabado de sair do forno e já estava brigando. Olha só que coisa, hein? As consequências para o relacionamento. Estava um culpando o outro, um botando a culpa no outro, tentando se safar da responsabilidade que eles tinham, de querer conhecer tudo em apenas uma mordida. A gente tem no 17 e no 18, e Adão disse: visto que você atendeu à voz da sua mulher e comeu da árvore que eu te disse para não comer, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida, e ela vai produzir espinhos e ervas daninhas, e você vai comer da erva do campo. Tem uma dinâmica aqui muito profunda, que a gente vai falar disso nos próximos domingos, que é o seguinte: eles tinham a responsabilidade de representar o governo que eles recebiam de Deus. Ele recebeu de Deus a autoridade. No capítulo 1, 26, 27, a gente vai ver lá o seguinte: olha, domine sobre todas as coisas, domine sobre os peixes, sobre as aves, o que está em cima, o que está embaixo, exerça domínio. É Deus dizendo para eles assim: olha, continue a obra da criação, continue me obedecendo e servindo nesse mundo. Mas agora ele diz: olha, você parou de me obedecer, e você foi obedecer a sua mulher.
Agora a terra que deveria te obedecer, ela vai se rebelar contra você, igual você se rebelou contra mim. E vai ser difícil. E vai ser complicado. E todo mundo que amanhã vai acordar cedo para ir trabalhar entende o que eu estou falando. E se você ainda não faz isso, um dia você vai entender. É penoso, é suado, é difícil. Mas Deus nos redime nisso também. E isso vai ter uma pregação sobre isso na próxima série, dando spoiler. Capítulo 3, versículo 23 e 24, a pior consequência. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem e colocou querubins no oriente do jardim, ao refugir de uma espada que se movia para guardar o caminho da árvore da vida. Ele foi expulso do jardim, que é o símbolo da presença de Deus, e impossibilitado. Olha isso, impossibilitado de, por vontade própria, reatar esse relacionamento. Existia alguém na porta. A vontade humana não reataria mais esse relacionamento com Deus. O desejo humano para reatar esse relacionamento não existiria. Alguém precisaria abrir a porta pelo lado de dentro, e não somos nós, porque nós somos colocados para fora. Por que a ressurreição é tão importante? A ressurreição ela é tão fundamental porque ela nos tira de Adão e nos coloca em Cristo. Sem a ressurreição, nós somos os mais infelizes. Por quê? Porque permaneceremos na morte, permaneceremos na nossa malícia, na nossa vergonha, permaneceremos experimentando as consequências físicas e relacionais do nosso pecado, continuaremos experimentando as consequências em nosso papel no mundo, e pior, se não há ressurreição, continuaremos para sempre do lado de fora do relacionamento com Deus. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, tudo isso aqui é uma bela de uma piada. Mas pior ainda, se Jesus não ressuscitou, estamos todos em Adão. E tudo o que a gente tem para hoje é a consequência do pecado. E tudo o que a gente tem é energia, um pouco de células e um pouco de instintos. E a certeza de que tudo vai de mal a pior. Por isso a ressurreição faz tanto sentido. Paulo vai dizer no texto de hoje, vai lá em 1 Coríntios, depois que eu contextualizei para você, versículo 21, ele diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Sem a ressurreição, o que a gente tem é a bagunça de Adão. Sem a ressurreição, o que a gente tem é a confusão de uma vida onde você está por sua conta. Se vira. Lide com isso. Esses dias eu estava numa lojinha e eu vi uma frase que eu achei interessante, mas engraçada, que é o seguinte: a frase dizia assim: olha, eu não sou uma pessoa muito motivacional, mas eu vou tentar. 2 pontos. Você que lute. Era basicamente isso. A gente só tem isso sem a ressurreição. Você que lute. E lutar, 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 para saber que no final é só um amontoado de células apodrecendo. Lá atrás, aconteceu uma grande bagunça. Aconteceu uma grande confusão. E essa bagunça e essa confusão, elas afetaram todos os espectros da nossa vida. Elas nos colocaram numa condição onde nós andamos exclusivamente na direção para onde nosso nariz aponta. Paulo fala disso em outro texto. Efésios, capítulo 2.
ele diz o seguinte: Ele deu vida para vocês, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo. Como? Qual que era o caminho de Adão? Segundo o curso deste mundo, ou seja, seguindo a correnteza. Sem opinião, sem grandes convicções, sem grandes pensamentos, sem nobreza intelectual, simplesmente sendo levados pela corrente. Seguindo o príncipe da potestade do ar, ou seja, a bagunça de Adão nos deixa numa falsa sensação de controle das nossas vidas. Sabe essa história? Seja o protagonista da sua vida. Assuma o controle da sua vida. Você precisa dominar a sua história. Você tem que viver a sua história. Esse papo, tudo isso é para te enganar. Para que você não perceba que você está sendo controlado. Para que estamos sendo controlados. Por alguém que aqui é chamado príncipe da potestade do ar. O diabo mesmo. Que atua onde? Em nós, filhos de Adão. Os filhos da desobediência. Entre os quais andavam como? Segundo as inclinações da carne, ou seja, entregues a si mesmos. Segundo as inclinações da vontade. Qual que é o norte? Qual que é o ponto de equilíbrio moral de um filho de Adão? Presta atenção nessa pergunta. Qual é o ponto de equilíbrio moral de um filho de Adão? A vontade. Se deu vontade, faça. Se você está com vontade de fazer, mas alguém te impede, lute. Se você luta, mas as pessoas te resistem, lute mais, porque você precisa experimentar quem você realmente é. De repente, um problema de vontade se transforma num problema de identidade. E aí, quando vê, estamos assumindo outra identidade completamente contrária àquilo que você realmente é. Por conta da vontade. Escravos também dos pensamentos. Tudo faz sentido, né? As coisas são organizadas para fazer sentido. Mas para fazer sentido para quê? Para a vontade. Fazer sentido para quê? Para o desejo de protagonismo. Fazer sentido para quê? Para o nosso desejo de importância e de relevância. Fazer sentido para quê? Para aquele desejo de Adão que continua dentro do nosso coração, que é o desejo de conseguir todas as coisas por nós mesmos. Todo pensamento ele é reorganizado e redirecionado nessa direção. Tudo que vai nessa direção faz sentido. O que não vai nessa direção, a gente critica, a gente rotula, a gente tenta diminuir, porque tem que fazer sentido para a nossa vontade. Mas isso nos colocava por natureza como filhos de ira. Por que a ressurreição é tão importante? Sem a ressurreição, já seria horrível se fosse só um amontoado de células com energia e instintos. Isso já seria horrível, mas é bem pior. Estamos debaixo de ira. Da ira de Deus. Se não houve ressurreição, é só isso que a gente tem. Se a gente parar para pensar um pouquinho, quem gosta de estar numa situação como essa? Quem acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu estou com uma vontade de ser odiado? Ninguém acorda com isso. Né? Todo mundo quer ser amado. Agora pensa com Deus. Deus não vai nos odiar, mas Ele está irado contra o pecado. Ninguém acorda de manhã, nossa, que vontade de estar debaixo da ira de Deus por causa dos meus pensamentos, da minha vontade, por causa de onde eu sigo. Ninguém acorda pensando isso. Não faz sentido pensar isso, mas a gente acorda e vive assim. Por isso que a gente acaba sendo escravo dos pensamentos. Porque a gente acha que vive de acordo com o que a gente pensa, mas a gente vive de acordo com o que a gente ama. Por isso a ressurreição é tão importante. O que é a ressurreição então, gente? Por que a ressurreição é esse ponto histórico tão questionado, tão criticado, tão debatido?
porque ela mostra, ela é uma evidência gigantesca. Ela é Deus dizendo: tudo isso sobre ira é verdade. Tudo isso sobre afastamento é verdade. Tudo isso sobre ser entregue a você mesmo é verdade. Mas eu não estou irado para sempre. Mas eu não estou disposto a continuar assim. Mas eu não estou querendo que vocês fiquem assim. Existe uma saída. Existe uma solução. Por isso a ressurreição é tão importante. A ressurreição é Deus dizendo: ok, esse é o caminho que vocês têm andado, mas eu já dei um jeito nisso. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, porque Jesus morreu no tempo certo, quando ainda éramos pecadores. A cruz e a ressurreição, elas são a declaração de amor de Deus. Elas são a maneira de Deus dizer: a minha ira, ela já foi paga. Você não precisa ficar debaixo dela. E quando Jesus levanta daquilo ali, é Deus dizendo: a minha ira foi paga e eu tenho muito mais para vocês. Não é só sobre ira sendo paga. Olha que legal o que Deus está dizendo. Ele não está dizendo: satisfaça a minha ira, morra, agora eu estou feliz. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: existe uma necessidade de consertar a bagunça que foi feita lá no Éden. Jesus conserta. E agora, as portas do jardim se abrem de novo. Ele diz: venha, vamos reconstruir esse relacionamento que foi quebrado. Por isso a cruz e a ressurreição fazem tanto sentido para nós. Por isso isso aqui faz sentido. Nós estamos experimentando o caminho de volta. Não tem mais querubim na porta. Não. Deus jogou uma cruz na cabeça daqueles querubins lá, e agora eles não têm espada mais. O caminho está aberto, o caminho de volta. Esse é o nosso momento. E esse é o pensamento que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, precisa encarar. Seja eu cristão, sendo eu não cristão. Existe um Deus que viu, que acompanhou toda a bagunça que nós fizemos. E se eu olhar com honestidade para a minha vida, eu vou ver que ainda tem muita bagunça. Ou será que tem alguém aqui muito perfeito assim, que não tem bagunça nenhuma na vida? Será que sou só eu? Todos nós temos bagunças na vida. Ele está vendo tudo isso. Mas ele tem à minha disposição uma evidência que choca o mundo até hoje: a vitória numa cruz e um túmulo vazio. Diante disso, de uma vitória na cruz e de um túmulo vazio, você é desafiado a decisões. Quais decisões, Rafael? Você sabe. Se você é cristão, você precisa abraçar o poder do Evangelho para vencer essas coisas aí que você está lutando. Se você é cristão, você precisa aprender a confiar que Ele está do seu lado no caminho de volta. Se você não é cristão, você precisa se entregar e fazer o caminho de volta com Ele, porque ainda há chance. Paulo vai dizer: quando que é o melhor dia para a salvação? É hoje. É hoje. Hoje é o tempo oportuno. Agora é o dia da salvação. Então nós temos dois caminhos diante de nós para pensarmos. Pegar, abraçar o poder da ressurreição que já está à nossa disposição para caminharmos fazendo o caminho de volta, ou para dar meia volta do caminho que nós estamos indo, reconhecer que esse caminho não é muito bom, como nós lemos aqui, e agradecer a Deus que existe um caminho de volta e dar o primeiro passo para esse caminho. Não é trilhar ele tudo de uma vez, é dar só o primeiro passo. O que Deus está incomodando você no seu coração? Para que Ele está te chamando? Em qual área Ele está falando contigo? Como isso aqui se conecta
com as coisas que você viveu essa semana? Como isso aqui se conecta com as pressões que você está recebendo? Como isso aqui se conecta com a sua vida? Eu não faço a menor ideia, mas Deus sabe, e Ele está te mostrando isso. E se Ele está te mostrando isso, existe um caminho de volta, não se esqueça. Sempre há um caminho de volta. Vamos orar juntos? Ó Deus, muito obrigado por Jesus, pela ressurreição. Obrigado porque a ressurreição é o nosso caminho de volta. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu Cristo e por causa dele nós podemos celebrar comunhão, salvação e um caminho de volta. Eu sei que são reflexões profundas, ao mesmo tempo extremamente simples, mas nós confiamos que o teu Espírito vai trazer para o coração e para a mente de cada um exatamente o que eles precisam. Em nome dele eu oro. Amém.